Aqui de pé, por gentileza. Capítulo 6. Aleluia, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Juízes 6, a partir do versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Biezitra Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Aleluia, a igreja pode se sentar. Em nome de Jesus. Aleluia, né? Vemos aqui esse capítulo de Juízes, né, que ele foi possivelmente escrito por Samuel, né, um período que Israel ainda não havia, o Senhor ainda não tinha levantado reis para aquele povo, né? Então por isso o Senhor levantava juízes de tempo em tempo, né, para que o povo se voltasse a adorar o Senhor, para que o povo vencesse as batalhas, né? E antes de Gideão, vemos ali Débora, uma mulher como juíza que o Senhor levantou, fez grandes coisas, né? Libertou aquele povo, foi à frente da batalha com aquele povo, o povo teve vitória, né? E ficou em paz durante 40 anos, né? E Gideão, e o outro mais importante também, um dos juízes, né? Jefité. E aqui, né, a palavra do Senhor, no capítulo 6 de Gideão, nos diz que após os 40 anos que teve paz, né, sobre a terra, após o juízo de Débora, né, o povo novamente fez realmente o que reprovava o nome do Senhor, né, voltaram a construir ídolos, né, a fazer realmente aquilo que não agradava o Senhor. Meu Deus, aleluia! Né, e ali, assim como interessante que essa palavra, ela é bem parecida com o povo, né, quando estava lá no Egito, passando por provação, passando por humilhação, né, eles ficaram ali, aqui no livro de Juízes, por 7 anos eles passaram por essa peleja, por essa provação, né, e só assim clamaram, oraram ao Senhor, né, ali por eles terem se voltado para outros deuses, o Senhor os entregou aos amalequitas, medianitas e aos outros povos. Né? Tudo que Israel produzia, tanto fosse alimento, como ovelhas, como bois, tudo que eles produziam, os outros povos amalequitas iam lá e tomavam para si. Então, nesses 7 anos, né, o povo de Israel passou por muita tribulação e teve muita pobreza. Né? E por isso que nós vemos que ali, né, o povo orou, clamou o Senhor, e o Senhor enviou um profeta que falou ali para aquele povo que ia levantar que ia salvar aquele povo das mãos dos amalequitas. Aleluia! Né? E justamente quando esse anjo desceu para vir até Gideão, falar com Gideão, ele estava ali no lagar, né, que era um lugar propriamente de trabalhar, uma ferramenta que era usada para trabalhar com uvas, mas ele estava ali fazendo o trigo, malhando o trigo para dar o sustento à tua família. Deus, abençoa tua filha, Jesus. Né? E assim o Senhor glória, chegou glória, ele, glória a assim Deus. chegou, o Senhor disse para ele: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Né? E ali, interessante essa palavra que Gideão disse para o anjo do Senhor, né, que ele se lembrou. Oh, aleluia! O Senhor é conosco, por
Porque nós estamos passando por tudo Ai, isso? que viado Porque de estamos nessa Nassai. pobreza, não Oh, temos aleluia, alimento, meu temos Deus. estou aqui malhando trigo nesse lugar escondido, né? E ele se lembrou. Interessante, né, que pastor aqui na igreja já falou que na época da Páscoa, né, ali naquele período que o povo saiu ali do Egito, né, foi dada uma ordem para que todo o povo de Israel, né, a partir da frente, falasse para todos os seus filhos, para todas as suas gerações, né, contasse os feitos que o Senhor tinha feito, como o Senhor livrara, né, o povo lá do Egito, como o Senhor fizeram o povo passar pelo Mar Vermelho, como o Senhor fez o povo entrar ali naquela terra prometida. Né? Interessante que Gideão, após 7 anos, né, de passar por tudo isso, ele lembrou ao anjo do Senhor tudo isso que ele aprendeu quando era mais moço, né? Tudo que o Senhor tinha feito. E ele falou: como eu estou passando por essa situação, como eu estou aqui, se o Senhor está dizendo que é conosco, né? E mais uma vez o anjo do Senhor disse com ele: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando, né? E novamente, né, ele disse mais uma vez que ele era o menor da casa dele, que ele não tinha nada, ele era do menor clã, né? E assim, né, somos também nos nossos dias de hoje, né? Muitas das vezes, né? E ali também Gideão estava olhando aquele que ele estava passando ali naquele momento. Estava olhando aquele momento, ele não olhou antes e nem o que o Senhor poderia fazer através daquela situação. Né? E muitas das vezes somos nós também. Nós passamos por um momento, por uma prova, por uma dificuldade, né? E nós não olhamos, não pensamos da onde que o Senhor nos tirou, né? Tudo que Ele já fez em nossas vidas. Apenas passamos pela luta e achamos: não, esse vai ser meu fim, o Senhor não vai me dar vitória, o Senhor não vai fazer nada, né? Esquecemos que essa provação, essa luta, né, com certeza é para o nome dele ser glorificado na nossa vida. É para nós termos vitória, é lá na frente para nós contarmos testemunho, né? Não falar do que os outros vivemos, mas falar realmente do que o Senhor fez em nossas vidas. Deus. Né? E aqui Gideão se lembrou, falou tudo isso, né? E disse que ele era o menor, né, da casa dele. Mas o Senhor reafirmou novamente que estaria com ele. Né? E ali, antes mesmo dele chegar à luta, chegar à batalha, né? Ali o Senhor deu uma prova a ele, deu algo para ele fazer ali naquela mesma noite. Né? Ali o pai dele era idólatra, tinha um altar de Baal construído, um bosque, tudo aquilo, né? E o Senhor pediu, mandou a ele, né, que fosse lá e derribasse aquele altar de Baal e pegasse um boi de seu pai e sacrificasse e ali fizesse um altar. Né? E ele prontamente, irmãos, ele não pensou 2 vezes, ele não olhou, ele teve medo sim, né? Mas ele pegou 10 dos servos dele, ficou com medo de fazer durante o dia, mas à noite ele foi lá e fez realmente o que o Senhor tinha pedido com ele. Deus poderoso! Né? E muitas das vezes, como nós, né, duvidamos, cocheamos, né, quando o Senhor nos pede algo, requer algo de nós. Oh, meu e ali Deus! não, ele pegou a noite e foi lá, né, destruiu aquele altar, sacrificou o boi que o Senhor havia pedido, né, e voltou para sua casa. E de manhã, né, quando todo aquele povo chegou lá, viu que o altar estava ruído, que a madeira do bosque tinha sido queimada, né, eles vieram à lembrança que com certeza foi Gideão que fez isso. Né? Interessante que eu fiquei a pensar, como pode o povo ter pensado, ter visto que Gideão fez aquilo, né? E me veio à mente que no meio daquele povo idólatra, que fazia as coisas que não agradavam ao Senhor, né? Gideão poderia ter feito a diferença, poderia não ter sacrificado, não ter idolatrado, assim como aquele povo. E também por isso o Senhor o chamou, né? E por isso que eles viram que poderia ter sido Gideão que fizesse isso, né? E todo mundo foi até a casa dele, né, para poder cobrar, para poder pegar Gideão e matar, né? E o próprio pai de Gideão disse a eles: não, se Baal é realmente Deus, que ele contenda contra Gideão, né? E não fizeram nada com ele. Aleluia, glória a Deus. E aqui nesse meio tempo, né, que passou esse período interessante, né, que os amalequitas, o medianita e os outros povos, realmente nesse período que estava para começar uma batalha, que estava para começar uma guerra, eles se juntaram no mesmo povoado.
inimigos se ajuntaram em apenas um acampamento, o Senhor se apoderou de Gideão, né, fez com que ele tocasse as trombetas e chamasse todo o povo, né, se juntasse todos os homens, todos os amigos ali, para eles irem à peleja. Aleluia. Convocou os abiesitas para segui-lo, né, e também mandou chamar Azer, Zebulon e Naftali, que vieram ao encontro. E interessante, né, que eu pensei, como pode esse homem tão pequeno, que não tinha fama, que não tinha poder, que não era conhecido, mas da noite para o dia, né, o Senhor se apoderar dele, ele chamar os amigos e ali eles darem crédito a ele, que ele iria fazer, que realmente ele ia vencer, que ele Glória a Deus, aleluia! ia vencer. E assim foi, os amigos deles prontamente, também não duvidaram, vieram para ajudar Gideão. Né, aleluia. E aqui nós vemos, né, aquela parte do novelo, né, que Gideão pede uma confirmação a Deus. Na verdade, ele já sabia, porque o anjo do Senhor já tinha falado que ele queria fazer, né, no período que ele estava lá com o anjo. Ele pediu que o anjo ficasse lá para ele preparar um alimento, preparar um sacrifício, né, como prova que realmente o Senhor ia fazer. E assim o anjo ficou lá esperando, né, para aquele sacrifício ser queimado. O Senhor já tinha falado com ele, já tinha dado prova a ele, e mais uma vez, né, ele, temeroso como qualquer um de nós, né, pediu ao Senhor mais uma confirmação, que se o Senhor fosse com ele mesmo naquela peleja, naquela batalha, né, que ele colocasse um novelo no orvalho, né, primeiramente que o novelo ficasse molhado e que toda a terra ficasse seca, e assim aconteceu, né, e novamente, ó, a misericórdia do Senhor é tanta, né, que ele falou por 2 vezes, e na outra vez, Deus toda poderoso, a terra ficou tu és molhada, maravilhoso, e Deus. só aquele novelo ficou seco, né, assim o Senhor confirmando com ele que ele Glória! seria vitorioso naquela batalha, que ele ia vencer, que ele ia tirar o povo daquela opressão, daquela luta, né, e ali juntaram todos os povos, né, ao número de 32 mil homens, né, para poder estarem descendo, estarem na peleja, né, e o Senhor ali disse a Gideão, não, você está indo com muita gente, né, certamente Israel vai pensar que não foi o Senhor que venceu, que eles venceram com suas próprias mãos, então vá e peça que volte atrás todos os Deus times maravilhoso, e todos os aleluia! né, interessante que o número era grande, né, gente? Glória, glória, 22 glória! mil voltaram. Quanta gente! Ai, meu Ficaram apenas Deus! 10 mil homens, né? E ainda assim, novamente, o Senhor falou, não, 10 mil é muita gente, novamente, Senhor da fez uma nova glória! prova com aquele povo, e ficaram 300, apenas 300. E como pode, né? O nosso Deus é o Deus do impossível, ele faz mesmo no momento que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, né? Ali ninguém acreditaria que com 300 homens eles iam vencer, ia conseguir vencer aquela peleja, né? E assim aconteceu, que eles desceram durante a noite, né, para poderem pelejar, e mais uma vez o Senhor, com a sua infinita misericórdia, né, achou que Gideão ainda estava tenebroso, achou que Gideão ainda estava sentindo que não seria capaz, e pediu que ele fosse até lá, no acampamento dos midianitas à noite escondido, e ele foi, irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu um inimigo contando um sonho para o outro, né? O Senhor diz aqui no versículo 10, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura, e ouça o que estiverem dizendo. Deus Depois disso, você terá maravilhoso! coragem para atacar. Então ele e o seu servo desceram, né, os midianitas, amalequitas e todos os povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, né? Eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Aí Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Ele disse assim para o outro, tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento do midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou Glória a Deus, aleluia! todo o acampamento nas mãos dele, né? Como Deus é tremendo, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso. Após ali mesmo, Deus confirmou
afirmou ali várias vezes, né, que seria com ele mais uma vez através desse sonho, né, que seria com ele, que ele iria sim, né, vencer essa peleja. E ali, irmãos, Gideão chamou aos povos para irem à peleja, esses 300 apenas, e interessante que colocou na mão deles, irmãos, trombetas e jarros vazios com tocha dentro. Cadê a espada, irmãos, para ir na peleja? Oh, Cadê a espada, irmãos? aleluia! Como? Que o povo vai vencer Glória a a peleja Deus! com trombeta, com jarro e com a tocha dentro. Aleluia, mas nosso Deus é tremendo, né, irmãos? Ele faz o impossível. Ali Deus! como ele fez no livro de Josué, apenas, né, rodeando a cidade por 7 dias, e com um grito aquele povo conseguiu vencer. Aqui, irmãos, apenas com trombeta, com jarro e com tocha, aquele povo venceu aquele todo povo, né? E ali, à madrugada, né, eles chegaram realmente para a peleja. Aleluia, glória a Deus. E quando as 300, e Gideão falou para eles, façam apenas o que eu estou pedindo, no momento certo, né? E aquele povo ali, ele teve sincronia, né? Eles seguiram à risca tudo que Gideão falou, né? A todo tempo, eles estavam ali, irmãos, com um só propósito, com uma só ligação, né? E vencer assim também deve ser conosco, né? Nós devemos estar com um só propósito dentro da casa do Senhor, né? Se os irmãos, né, têm colocado um propósito para estar orando, para estar buscando em favor de algo, né, que venhamos estar juntos em uma só ligação. Aleluia! Né, aqui, né, no versículo de 22 diz, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros. Maravilha, Deus! Irmãos, os israelitas Glória, não glória a precisaram naquele Deus! momento levantar, desembaiar a espada para nada. Apenas com soar, irmãos, os inimigos lutaram um contra os outros até a morte, irmãos. Eles só tiveram o trabalho, né, de depois de persegui-los, apenas isso, né? E o Senhor, graças a Deus, através, irmãos, de um homem incapaz, que se achava o menor, que não era nada, que não tinha nada, irmãos, venceu aquela peleja, né? Venceu ali os midiãs, os amalequitas, né? Glória a Deus, deu vitória àquele povo, né? E muitas das vezes, e é assim também, irmãos, nas nossas vidas, né? Muitas das vezes, eu me acho, irmãos, me acho menor, acho que eu não sei falar, que eu não sei orar, que eu não tenho dons, né? Que eu não tenho nada, né? Mas é nós mesmos que o Senhor quer usar, que o Senhor quer fazer. Apenas, irmãos, nós precisamos nos disputar para Ele, nos dar um pouquinho para Ele, né? Fazer realmente a vontade dEle, que Ele irá com certeza fazer em nossas vidas, né? Nós temos o exemplo também de Jeremias, quando o Senhor o chamou, ele disse, não sei falar, porque ainda sou menino, ainda sou uma criança, né? E realmente o Senhor falou para ele, desde o ventre eu te escolhi, e tudo que você for falar, você vai profetizar, né? E ali foi com Jeremias. Temos também, irmãos, o exemplo de José, né? Ali foi vendido pelos seus irmãos, né? Os irmãos dele acharam que ele estava morto, né? Colocaram ele no poço, ele foi lá para o Egito, e quanta coisa, irmãos. Eu sei que ele passou um período, passou por pelejas, esteve na prisão, até ele ser exaltado, passou um período, mas ele recebeu vitória, irmãos. Ali, através da mão dele, né? Ele se tornou, através do Senhor, claro, usando ele se tornou governador do Egito, e os irmãos dele tiveram que voltar lá, irmão, para poderem comprar comida com ele, né? E graças a Deus o Senhor fez grandes coisas, né? Através de José, que era o menor também, que não era nada, né? E temos também, irmãos, o exemplo de Davi, né? Que essa música, né? Que eu louvei nessa noite, né? Que estava lá esquecido, irmãos. Os irmãos dele sentavam à mesa, comiam, bebiam, e ele ficava lá apacentando o rebanho de seu pai. Um trabalho pesado era realmente ele que fazia, né? E ele não poderia imaginar, né, que ele seria o rei de Israel, e chegaria um dia lá Samuel para ungí-lo, né? Talvez ele poderia achar que poderia ser qualquer um dos irmãos dele, os mais formosos, os mais bonitos, os mais fortes,
e jamais poderia imaginar que seria Ele, né? E assim também é nas nossas vidas. Muitas das vezes nós nos achamos realmente incapazes na presença do Senhor, né, de fazer algo, né? Mas o Senhor está contando conosco. Ele não quer não, irmão, o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor profetizador, não, irmãos. Ele quer nós que somos o melhor, que não sabemos falar, que somos humildes. É Ele que o Senhor quer usar, né? Apenas precisamos novamente nos dispuser, nos dar realmente para o Senhor. Sei que não é fácil, né? Passamos esse ano de 2013, né? Imagino que não foi um ano fácil para nenhum dos irmãos, né? Passamos sim por grandes lutas, mas o Senhor nos deu vitória. Até aqui Ele tem estado conosco, né? Mesmo nós estando com pouca força, nós estamos aqui, irmãos. Você mesmo com pouca força, você não negou o nome do Senhor, né? Então, né, que venhamos, deixa essa palavra, aleluia, para a igreja, que venhamos, irmão, nesse novo ano, né, fazer novos projetos, sim, novos planos, né, mas que venhamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né, por mais que nos achamos muitas das vezes incapazes, pequenos, mas Ele está contando conosco, né, que no próximo ano nós venhamos somar, venhamos aceitar realmente o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, né? Eu olho por mim, né? A cada ano, a cada janeiro que chega, eu falo, Senhor, mais um ano que eu estou na sua presença, mais um ano que faz que eu me reconciliei com o Senhor e como eu estou, né? Muitas das vezes posso ter melhorado sim, posso ter crescido sim, mas eu me acho, ai Senhor, estou da mesma forma, né? Porque sempre a gente quer dar o melhor para o Senhor, né? Sempre a gente quer ser o melhor para o Senhor, e assim acontece comigo. Ah, Senhor, um ano, né? Mas Ele está contando comigo. Ele está contando comigo. Ele espera que eu faça algo, que eu chame a atenção dele, né? Ferramenta Ele tem nos dado todos os dias, né? A oração, a leitura da sua palavra, né? Ele tem feito, tem trabalhado, a todo momento tem me dado oportunidade. Graças a Deus estou no ministério que eu tenho oportunidade de estar apregoando a palavra, de estar indo para o evangelismo, de estar na mesa de oração, né? Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, mas Ele quer fazer mais, mas Ele precisa que eu me doe para o Senhor, né? E que venhamos nesse próximo ano, né? Agradecer primeiramente por tudo que Ele fez em nossas vidas e continuar, irmãos, não negar o nome do Senhor, não olhar para trás, irmãos, perseguir, perseverar, né? Que mesmo que estejamos passando por lutas, Ele irá nos dar vitória, né? Mais uma vez, irmão, nós precisamos ter bagagem, nós precisamos ter testemunho. Ele está contando conosco, Ele não quer que lá na frente nós venhamos contar o testemunho do pastor, o testemunho dos irmãos. Ele quer nos dar, irmãos, quer nos dar bagagem, quer nos dar testemunho. Assim eu deixo essa palavra para os irmãos, né? Que o Senhor, irmãos, continue orando por mim, para que o Senhor continue me abençoando, né? Agradeço a minha rica oportunidade, gente. Glória a Deus.